Fala pessoal, saca só esse vídeo aqui ó, dos donos da bola, muito interessante, não tem o Neto aí, tem o Fernandinho, mas esse vídeo aqui pra mim mostrou principalmente porque o Palmeiras está tão à frente do Corinthians, né? Aí você vai falar, óbvio, porque o time é bom, porque o técnico é bom, porque o Palmeiras ganha mais títulos, sim, mas por trás desse pano de fundo tem diversas ações que são tomadas que impactam significativamente para um time ser vencedor ou não, né? Então, vamos junto aqui, dar play e entender o que os caras falam aqui em questão de dívida, né, em questão de administração, é um ponto muito importante. Inclusive tem setoristas do Corinthians aí na mesa dos caras, né? O Marco Belo, inclusive, que cobriu ou cobre o Corinthians há muito tempo. Então, vamos bater um confere junto, que eu peço pra vocês, antes de dar o like já falei aqui, né? Dá o like no vídeo. Antes de eu dar play aqui, dá o like no vídeo, por gentileza. Você leva 2 segundinhos pra fazer isso e é muito importante pro nosso canal, tá? Deixa o likezinho aí, então, rapidinho. E vou dar play aqui, vamos juntos comentando os pontos de vista aqui dos comentaristas. Vamos lá. O torcedor fica louco. Cara, o Paulo Nobre chegou lá no Palmeiras, botou há uns 8 anos atrás, na última década, aí botou 150 milha. Salvou o Palmeiras. Do bolso. Do bolso. Salvou o Palmeiras. Pá. Aí pagaram o Paulo Nobre. A Crefisa, quando chegou no Palmeiras, contratou vários jogadores e seria tipo uma doação. Ministério Público, Receita Federal foram para cima, não pode fazer isso. O Palmeiras tem que pagar, tem encargos, tem contabilidade, né? Aquelas coisas que eu não entendo muito, mas é o que está aí. Olha só o Palmeiras, cara. A dívida da Crefisa com o Palmeiras, acho que eram 140 milhões. A gente já vai botar na tela para ver. Era uma grana preta. Já devia do Paulo Nobre, pagou. E o Palmeiras está conseguindo zerar a dívida dele com a Crefisa. O Palmeiras não é mais refém da Crefisa, está pagando. E a turma reclama, não contrata, renovou. Mas a pessoa que senta na mesa é a mesma, né? Não, mas pelo Palmeiras e pela Crefisa. Tudo bem, mas a conta... Mas aqui é uma grande questão, né? Que o pessoal já não bota no papel há muito tempo. Palmeiras mesmo ano passado faturou 800 bilhões. 800 milhões. E a Crefisa representa somente 10%, né? 80 milhões desse faturamento todo. Ou seja, cara, já é uma fatia muito pequenininha desse bolo. Então, o cara que fala isso, tá nítido que ele não tem conhecimento nenhum, ele não sabe o que ele tá falando, ele tá só repetindo igual um papagaio, né, aquelas falácias, né? Igual o cara que vem falar de mundial. É só repetindo coisa que ele nem sabe se existe ou não. Ela é patrocinadora. Ó, o Palmeiras devia pra Crefisa, cara, olha que loucura. Olha, não é pouca grana, não é dinheiro de pinga. 172 milhões de reais em 2019, quando a Receita Federal foi lá e falou, não pode doar esse dinheiro. Não tem, é dívida, Palmeiras deve. Lembra? Foi uma zoeira, todo mundo criticando e tal, porque seria uma doação e no fim o Palmeiras arrumou uma dívida, que o Paulo Nobre tinha zerado tudo e de repente surgiu uma dívida, que era o Gagliotti que estava lá. Em 2021, caiu para 119 milhões. Em 2022, olha, nós estamos falando de ano de pandemia, sem grana, sem receita, todo mundo quebrado. Palmeiras pagou mais 65 milhões, mais ou menos. Hoje deve 43 milhões. Palmeiras praticamente deve 25% só do que devia naquela época. Isso montou um time super campeão, paga o treinador com salário europeu, segurou seus principais jogadores, então mostra que dá para fazer futebol administrando bem o dinheiro que a gente tem. E aí, na contramão disso, aí os caras, agora a turma vai ficar brava. Os corintianos falam que não é possível, que deve. Olha como é a situação do Corinthians. Coloca aí, por favor. O Corinthians vendeu, só de venda de jogadores, olha o que arrecadou. O Palmeiras vendeu bem, vendeu muito moleque, faturou muito dinheiro. O Corinthians vendeu, só esse ano, 21 com 27, vamos lá, me ajuda aí, 48, certo? Sim. Mais 74, 48, vamos arredondar 75, dá 155. Isso. Certo? Mais 11. 166. 166. E mais 48. 214? Vamos lá, 215 milha. Arrecadou. Tudo bem, que aí tem comissão, tem participação dos caras. O Corinthians, só esse ano, fez 215 milhões de reais para arredondar, para facilitar a conta. Cara, não diminui um centavo da dívida. O que acontece?
O que vocês acham que rola? E o torcedor, quando a gente fala isso, fala, vocês só falam da dívida do Corinthians, ontem vocês falaram, ou me infernizaram no Twitter quando a gente falou. Posso falar um bom no Twitter, ponto, que não explica tudo, mas explica grande parte? Vamos lá. por favor. Juros. Acho que o torcedor corintiano quer saber disso. Em juros, o Wesley Mello falou que o Corinthians paga 80 milhões de reais em juros por ano. Então você pega esses tais 214 aí, que não são à vista, porque o próprio Alessandro Nunes Mas entra no balanço, falou, Belo. entra no balanço, mas não entram para Sabe o que não entra no balanço, que eles enganam? Corinthians, São Paulo e Palmeiras devem 2,2 bi de ISS. Estão num processo judicial desde 2010. Sim. Você já viu alguém perder para um órgão público imposto dele? Mas isso aí que ele tá falando de ISS é outra parada, né? Isso não vai sair agora, vão renegociar a dívida, né? O estado de São Paulo vai ser um pouco temeroso aí com os times, né? Então não adianta ele colocar ISS, dívida de ISS agora também. Mas uma coisa que os caras falaram aí dos números do Corinthians, né? Que é juros e tal. Uma grande questão é que o Palmeiras passou um percalço ali 10 anos atrás que poucos lembram, né? 2012, 2013 e 2014. Foram épocas, não dá nem pra falar de magra, né? Não dá nem pra falar de vacas magras, dá pra falar de onde a vaca realmente não existia, né? Porque o Paulo Nobre foi muito criticado, ele tentou trazer alguns reforços ali. Uma época, a própria organizada foi até cercar a casa dele, né? Pra fazer alguns protestos ali. E entendeu realmente o que ele tava fazendo, né? Ele emprestou o dinheiro do Palmeiras a juros, bem dizer, sem juros, né? Essa é a real. Pro Palmeiras ter um tempo aí equivalente muito bom a quitar a dívida com ele. E foi o efeito Paulo Nobre, né? Que acabou ajudando demais o Palmeiras. O Paulo Nobre, bem dizer, quitou as principais dívidas do Palmeiras. O Palmeiras ainda tem muita dívida trabalhista, né? Tinha recentemente aí da vaquinha do Wesley, né? Que o saudoso Wesley lá, acho que é o Criciúma, ficou com algum empresário do Criciúma, alguma coisa assim. Ficou com algum empresário, o Palmeiras teve que pagar uma grande bagatela aí por causa de dívida trabalhista. Então, muita coisa ainda está perdurada, mas o próprio Paulo Nobre organizou a casa. Coisa que até o Duílio tentou fazer no comecinho do Corinthians. Ele tentou realmente organizar a casa no Corinthians, mas bastou uma eliminação pro Palmeiras, que a torcida fez a mesma coisa que a torcida do Palmeiras fez com o Paulo Nobre. Foi lá cobrar ele. Falou, como assim? O nosso rival nadando de braçada e você vai querer aqui montar uns times meia boca pra jogar contra os caras. E aí ele meio que desistiu de organizar a casa, né? Ele falou, quer saber? Logo na minha vez, né? Porque é basicamente assim que o presidente pensa, né? Ele se alavanca no mandato dele e depois ele joga a conta pro próximo. É assim, é isso que acontece. Vocês viram aí, Tirone, Beluso, diversos outros caras no Palmeiras. No Corinthians também foi assim, do Alíbio, André Sanches. E agora o atual presidente do Corinthians tentou arrumar a casa, mas não conseguiu, cara. Não conseguiu, sentiu a pressão e ele literalmente falou, cara, quer saber? Vou passar o cartão de crédito aqui e vamos embora. Porque ninguém tem mais a paciência de fazer o que o Paulo Nobre fez. É uma parada muito custosa, você se desgasta com o torcedor não entende. Então, hoje a gente fala, o Palmeiras tá bem, mas, cara, na época, poucos entendiam o que estava sendo feito, né? Poucos tinham a paciência. O Bandeira de Melo fez isso no Flamengo. Bandeira de Melo também organizou a casa, reduziu os custos, eles criaram alguns estatutos lá de teto de gastos, né? Que eu conversei com o vice-presidente do Flamengo lá em Montevidéu, ele falou isso, eles criaram uns estatutos. Então, poucos, os dois times, né, que focaram em organizar a casa são hoje os dois melhores do Brasil. Por que será, né? Isso abre um precedente muito importante, muito gritante, falando o básico, né? Se organiza que as coisas vão dar certo. E no caso do Duílio aí, ele literalmente quis passar o cartão de crédito, né, meu amigo? E agora os caras estão colhendo aí, porque realmente cada vez mais para pegar Flamengo e Palmeiras vai ficando muito mais difícil mesmo. Devido. Os caras estão esperando uma anistia, que seria uma vergonha se isso acontecesse. E devem, mais cada um desses três times, mais uns 100 milhões da Arena. O Corinthians deve 100 milhões de ISS, São Paulo 100 milhões de ISS, o Palmeiras 100 milhões de ISS. Aí já redonda 800 pau. Mais o que tem de trabalhista rolando, porque o que tem de dívida sendo julgada não entra no balanço. A dívida dos caras, do Corinthians pula para 4, a do São Paulo pula para 2, a do Palmeiras vai pular também com quase esse 1 milhão que deve de impostos. Mas esses 214... Então, os caras quando falam, Belo, desculpe, os caras quando falam que está devendo isso, eles falam meia verdade. Sim. Porque eles estão baseados numa decisão jurídica que ainda vai ser tomada. Mas esse dinheiro,
Ainda deve. É que ele não entra no balanço porque ele está em julgamento, está em andamento, um monte de ação. O Corinthians mandou 130 jogadores embora. Sim. Você acha que não tem nenhuma ação trabalhista comendo? Claro. Ou outro tipo de dívida? Quase todo. Então os caras falam meias verdades. Isso tem que ficar claro para o torcedor. Não estou chamando ninguém de mentiroso. Mas são meias verdades. As coisas têm que ser Mas ditas isso que o Belo claramente. está falando é importante, né, Fernandinho? Porque o dinheiro vem Não, parcelado de 3 a 5 parcelas para pagar um jogador. E o nível da dívida do Corinthians em relação à dívida do Palmeiras é que, como você falou, a dívida do Palmeiras já está zerada há 8 anos com o Paulo Nobre. Né? Mas recomeçou com a Crefisa e os caras estão mas é uma- pagando. Por que o Corinthians não paga? Mas porque o Ué, empresário... não corria juros porque com a Crefisa também? Porque o empresário... Mas o empresário que está negociando é o mesmo, né? O presidente está levando para ele mesmo. Então, o Corinthians deve cerca de 1 bilhão. Desses... 1 bilhão é fora. Cara, isso aqui é muito engraçado, né? Aí os corintianos falam, o presidente tá devendo pra ele. Aí é fácil vocês terem um Paulo Nobre, é fácil vocês terem uma Leila. Assim, qual que é a função de um presidente? Não é? A função do presidente não é organizar a casa, não é brigar pelos interesses do clube. Bicho, a gente não tem culpa se o presidente de vocês, ao invés de fazer a coisa da maneira correta, ele se alavanca mais, ele entra em dívida, ele deixa de pagar salário, ele deixa de cumprir as obrigações. Se ele não exerce a função de presidente, de fato, a última culpa é do palmeirense. O palmeirense teve 2 caras competentes, né? 3, se você colocar o Gagliotti na conta. Né? Você pode colocar a Leila aí sim, né? De fato, ela ainda deve muito, mas ela é competente. Então, esse é o grande fato. Os caras agem como gestores. Se você buscar o próprio... você pegar a Dua Lib, pegar André Sanches, pegar esses caras do Corinthians, os caras agiram como basicamente torcedor na frente do clube, né? Os caras pagavam bicho, apagava salário e atrasava salário e pagava bicho para os caras vencerem clássicos. Então, é muito agir como torcedor isso, né? E eles falam, com uma Leila, com o Paulo Nobre, fica fácil. Então tá, cara, você tem um presidente aí, né? É só você colocar ele como gestor. É isso tudo que eu falei. Fora o resto, fora o estádio, fora... Isso não entra o estádio. Isso entra dívidas de tributos, de Então, negociações trabalhistas e negociações com 900 e credores. poucos milhões. Desses 900 e poucos milhões, 500 milhões, mais ou menos, são de curto prazo, que é um dinheiro que você precisa pagar em 1 ano, 2 anos. E é impossível o clube arrecadar isso. Então você parcela, pega Arrecadou emprestado. metade, Belo. Não, mas tira esse dinheiro que está chegando, depois eu chego lá. Você parcela, você pega emprestado com o banco, você pega emprestado com o empresário, para você pagar essa dívida de curto prazo. Pegar dinheiro com o empresário para pagar Porque você salário precisa- é pôr o lobo para cuidar do galinheiro. Eu não estou velho. defendendo, eu estou explicando. Não, é a realidade, eu entendo, eu tô Belo, você está explicando o que me perfeito. explicaram. E desse dinheiro que você pega emprestado, você paga 80 milhões de reais de juros, ou seja, você joga fora praticamente, você dá para o banco, você dá para o empresário e tal. Então, desses 270 aí que tem a conta, 80 milhões de juros. E o restante vai entrar, como o Ale falou, em 2, 3, 4 anos. Ou seja, você não consegue pagar a dívida agora, porque, ao contrário do Palmeiras, a dívida é absurda, é aquele negócio, dinheiro faz dinheiro, e quando você não tem dinheiro, você tem mais dívida, porque você vai fazendo empréstimo e tal. Dívida faz dívida. É o círculo vicioso. Todo mundo pode renegociar a dívida. Sim. Se você eu tenho esses títulos que os clubes que eu vendi os jogadores me devem, você vai no banco, você fala, eu quero uma fiança bancária, porque eu te dou essa garantia. O cara vai lá e ele fala assim, não, tudo bem, o juro de mercado está 2%. Eu vou te cobrar 2,5%, porque tem a incerteza do pagamento, mas tem mecanismo que garantem o pagamento. Talvez ele demore. Quando cai para a FIFA, em 1 mês sai. Então, velho, eu acho que falta a vontade de resolver as paradas. Ou a determinação para resolver logo essa situação. O Palmeiras foi lá e matou logo a situação dele. O São Paulo está empurrando com a barriga. O Santos já não tem mais como empurrar pela barriga. Não tem margem. O Atlético não tem mais margem, o Mineiro. Tanto é que venderam. Toda a SAF no Brasil não foi para tornar um negócio mais rentável. Foi para desespero. Estava todo mundo afogado. Estava todo mundo morto. Então, o que intriga é a velocidade e mostra a discrepância de gestões, a velocidade como o Palmeiras resolve os seus problemas e a velocidade que o Corinthians não tem para resolver os seus. O São Paulo parece que está andando na contramão e o Santos já parou. Mas por que você acha que falta vontade de quem está comandando? Eu acho que, ou vontade, não vontade, talvez falte capacidade. Como negociar? Não é possível que não saiba que pode negociar a dívida. Eu não consigo lógico acreditar. que sabe. Esses caras são preparados. Esse Wesley Mello eu não conheço. Mas ele deve ser um cara do mercado financeiro.
O Belo tá sempre um conhecido, deve conhecer. Sai do bolso, É. enquanto não sair do bolso dele, vai continuar dessa forma. Por quê? Por que vocês acham isso? Porque enquanto não sair no bolso dele, você administrar algo que não é seu, daqui a pouco você sai, o torcedor esquece. Eu falo, o futebol brasileiro, o ruim do futebol brasileiro, é porque o pessoal não faz futebol, faz política. Quem chega no futebol, chega para poder ficar 5 anos, sair como deputado, sair como vereador. Não chega para fazer futebol, porque assim, ó, com tudo isso que a gente falou aqui, eu faço uma aposta com você que o Corinthians, se arrecadou menos que o Palmeiras, foi pouca coisa durante o ano. Pouca coisa, sem título nenhum. Foi parecido. Não é bem parecido? Foi. Então, pô, falta alguém capacitado para administrar um clube, cara, um clube gigante. Eu falei ontem, o Palmeiras certo... tem uma dívida de uns 500 pau também, 400 pau, mas ela é administrada. A receita é muito maior, ele não tem os juros. O Palmeiras não é muito... Não, como não tem juro? Ele deve esse dinheiro para alguém. Se você É. não paga, você tem que pagar juro. Mas não tem essa dívida de curto prazo que não é pagável. O Palmeiras deve 500 Então, Belo, e recebe um isso bi. que eu acho que é uma explicação talvez justificável, coerente para o momento, mas ela não é solução, velho. Claro que não. Isso aí é Claro jogar que não. eu tô tentando tomar cuidado com as palavras, para não ofender ninguém e não colocar em dúvida a capacidade de ninguém. Mas, cara, não dá. Você, quando é um gestor, você tem que encontrar solução. Não adianta falar, meu problema é esse. A gente sabe qual é o problema. Você tem que resolver. E se o Wesley Mello estiver ouvindo a gente e quiser participar do programa, liga aqui para a produção, tem os contatos, já sabe aqui, e a gente troca uma ideia e vê o que acontece. Mas você não acha que os episódios Leila e Paulo Nobre, por serem, de certa forma, patrocinadores, estarem dentro do clube, ajudou nessa questão, nessa Sem a menor vontade dúvida. para resolver? E que não acontece nos menor outros dúvida. clubes, porque os outros Por clubes são quê? Porque patrocinadores são da lá. duas pessoas que o dinheiro era deles. Sim, Arde exatamente. no bolso. Aí eu preciso resolver isso porque eu não vou perder esse dinheiro. Por mais que seja palmeirense, eu não vou entregar esse dinheiro Então, de mas graça. por que o Ale, dirigente que não pôs ó, o dinheiro lá não tem que pensar da não. mesma maneira? Porque, quem eu falo, você está Ale, muito distante. Olha, né, meu? pra gente dar uma olhada, né? Quanto custou o estádio pro Palmeiras? Nada. Quanto custou pro Corinthians? Um bi, mais que um bi. Então, às vezes é... Vai custar mais, porque para Um pagar é um... pouquinho. Eu falo, às vezes não é nem o patrocinador, é você saber fazer as coisas. É você ter uma pessoa... É aquilo, né? A conta uma hora chegou. O André Sanches uma vez falou, a conta para Palmeiras e Flamengo vai chegar. Parece que chegou, né? Chegou de títulos. E pro Corinthians a coisa inverteu um pouquinho. Lá em 2018, quando o Palmeiras perdeu pro Corinthians, eu lembro disso, né? Corintiano tirando sarro, né? Vocês fazem tudo certinho aí. Contrata, faz isso, faz aquilo, paga a conta. E a gente com um time surrado, ganha. E ganhou, né? Ganhou, a gente sabe como aí, mas ganhou. E, enfim, a conta agora chegou e a gente vê quem tá nadando de braçada, quem se sustenta aí para pagar as contas, né? Quem precisa fazer literalmente malabarismo para a conta fechar. Então aqui tá muito claro, Palmeiras bem gerenciado, prezou pela austeridade financeira nas outras gestões, e isso fez muita diferença. Isso de fato fez muita diferença, não fez loucura, como não vem fazendo hoje, né? Às vezes a gente critica, fulano não vem, tal jogador não vem, não contrata, não traz uma estrela. Em muitos casos tem que tirar o pé mesmo. Em muitos casos tem que segurar as mãos, né? A gente confessa aí, o Palmeiras precisa de um reforço, isso é um fato. O Palmeiras precisa de reforço, precisa trazer um leque pro Abel aí de peças. Mais uma coisa tem que se admirar, os caras fazem a coisa de maneira profissional, os caras olham, que nem o Paulinho, o Corinthians contratou o Paulinho pagando 1 milhão por mês, cara. 1 milhão por mês, o Paulinho machucou, já não tinha condições. O Renato Augusto mais no DM fica do que joga no Corinthians. O Juliano, quantos gols o Juliano tem pelo Corinthians? Se você for ver mesmo em quem o Corinthians acertou a mão, né, daqueles jogadores que trouxe de baseada, foi o Roger Guedes. E ainda fez um leilão com o Zenit, vendeu todo mundo, vendeu, acho que, se bobear até metade, até parte do logo do Corinthians está vendido pro Zenit. Vendeu todo mundo pro Zenit, e aí tá com o Yuri Alberto que tá naquela meia bomba, não sabe se vai, já considerou vender para fora, pra Inglaterra, né? Então, aí vocês veem como o profissionalismo no negócio, a tomada de decisões aí para você colher na frente, ela conta demais. E amém, né? Eu como torcedor palmeirense, que essa distância continue aumentando. Quero saber de você aí, o que você acha a respeito desse vídeo. Um vídeo muito bom, viu, cara? Vídeo muito bom, com muito dado aí, né? Discutindo as dívidas, falando a respeito de como as coisas progrediram
De fato, esse estádio do Corinthians mesmo é um elefante branco, a gente não sabe como que tá lá, né? Como que funciona ainda, porque um estádio desse, com uma localização ruim, é um estádio bonito, já fui lá, tá? Mas pra mim não se compara com o Allianz Parque, não acaba sendo uma arena multiuso, custar o dobro. O Allianz Parque aí, se eu não me engano, custou cerca de 500 milhões, tá? 500 a 400 milhões na época e o do Corinthians foi muito superfaturado, né? A gente sabe um pouquinho por quê, né? Mas enfim... Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito desse vídeo. Cara, por favor, deixa o like. É extremamente interessante que você deixe o like aí pra gente. Importante também pra validar nosso trabalho, tá? Deixa o like aí. É muito interessante pra gente. E deixa o seu comentário também no vídeo. Fechado? Se não é inscrito no canal, já sabe o que você tem que fazer. Tamo junto.